Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao podcast Ecojuruá, um projeto de extensão realizado pelos alunos dos cursos de Biologia do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul, juntamente com o Etnolab, o Laboratório de Pesquisas em Etnociências, Ecologia e Conservação da UFAC. Você que vive na região do Vale do Alto Juruá, você que é de Rodrigues Alves, Múcio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e, claro, de Cruzeiro do Sul, esse é um projeto dedicado a você. Nosso objetivo é levar informação diretamente da universidade para perto de você, da sua comunidade e da sua família. A cada episódio do nosso podcast, vamos trazer temas importantes e que tem tudo a ver com a gente que vive aqui no Vale do Rio Juruá. Vamos trazer informações que a gente estuda e discute na nossa universidade, mas com uma linguagem descontraída, para divulgar conhecimento e também entreter você, nosso ouvinte. Então fica com a gente, escuta nosso papo de hoje e fica à vontade para indicar nosso conteúdo para quem você quiser. Olá, povo do Vale do Juruá, tudo bom com vocês? Bom, aqui é o Iago, estudante de Biologia do Campus Floresta da UFAC, e hoje a nossa conversa é com o Henrique, que estuda comigo lá na universidade. Hoje a gente vai falar aqui dos impactos das mudanças climáticas que podem acontecer ou que já estão acontecendo aqui na nossa região, né? Bom, a gente já falou sobre as queimadas, os desmatamentos e a poluição do nosso ar e como esses fatores estão ligados entre si com as mudanças climáticas. Agora a gente vai trazer informações sobre como essas mudanças no clima podem afetar ou já estão afetando a nossa vida por aqui na nossa região. O que é que a gente precisa saber para tomar cuidado com a nossa saúde e o meio ambiente? Como enfrentar o que está por vir? A gente vai junto nessa conversa com você, nosso ouvinte, que vai aprender também muita coisa nova, eu te garanto. Não é mesmo, Henrique? E aí, tudo bem com você? Tudo bem, Iago. Quero dizer que estou muito feliz, cara, em poder participar desse episódio, né? Poder falar um pouquinho de ciência e das nossas vidas aqui do Vale do Juruá. Hoje vamos falar de alguns problemas que a gente pode ter ou já está tendo, por causa dessas mudanças todas no clima. O clima é uma coisa que afeta a vida de todos em qualquer lugar do mundo. E quando o clima muda dessa forma meio maluca, afeta ainda mais a vida da gente. Muitas vezes de um jeito que a gente nem imagina. Mas sabe um fenômeno que pode acontecer com mais frequência aqui no Vale do Juruá, como consequência das mudanças climáticas? Temperaturas mais altas. É isso mesmo. Tá com calor? Se prepara, que vai ficar ainda mais quente nos próximos anos. Eita, mais quente ainda? Aí lascou tudo. Mas quanto exatamente mais de calor? Olha, isso varia de região para região e a Amazônia é enorme. Mas é bem provável que fique acima de 1,5 graus no oeste da Amazônia, que é onde a gente vive, né? É que a temperatura depende também de outros fatores, como desmatamento. Mas aqui estamos falando só de clima. Mesmo assim, parece pouca coisa, certo? 1,5 graus não parece muito, mas é aí que o pessoal se engana. Esse valor é quando a gente fala de média, ou seja, sabe aqueles dias bem quentes, aqueles que chegam a fazer 33 ou 34 graus? Então, esses dias vão ser mais comuns do que são hoje. Tipo, se faz uns 3 ou 4 dias no ano com essa temperatura, esses dias ocorrerão mais vezes. E no geral, todo dia pode ser um pouco mais quente do que é hoje e por aí vai. Caramba, cara, nada bom pra gente nesse cenário, né? Realmente muito preocupante. E assim, além do calor, os cientistas também alertam para mudanças no regime de chuva, né? Tipo as alagações que aconteceram hoje em dia, né? Que são cada vez mais frequentes, na verdade. A gente teve, por exemplo, aí a alagação histórica em 2017 e no ano passado, né? Em 2021, onde a cheia do rio foi maior ainda. E assim, é muito assustador. E todo ano que tem alagação é aquele desespero enorme, né? Gente saindo de casa, água até a janela, até o telhado, perde geladeira, sofá, cama, perde até os cachorros. E todas essas famílias, né, ficando aí desabrigadas. E no passado, as alagações fortes, assim, né, elas aconteciam de tempos em tempos, né? Mas como a temperatura tem aumentado, isso acaba acelerando a evaporação da água e faz com que chova mais e mais forte ainda em alguns lugares, o que enche mais os rios e acaba causando todas essas alagações. Tu lembra lá, por exemplo, da última alagação no bairro do Meritizal, né, aqui em Cruzeiro do Sul? Como é que foi? Pô, só sofrimento. Sim, é isso mesmo. Não sei se as pessoas se dão conta de que esses eventos estão ligados com as mudanças climáticas, que essas mudanças são ligadas a ações nossas. Na verdade, os cientistas falam em eventos assim como extremos e as previsões aqui para a nossa região vai nessa linha de extremos mesmo, principalmente de secas. Secas e enchentes. Olha só, já vamos falar de 2 problemas enormes que causam um monte de problemas na vida das pessoas, hein?
Os estudos sobre esse tema apontam para um aumento na ocorrência de secas severas aqui para o oeste da Amazônia e de alagações fortes também. As secas podem ficar mais intensas e as alagações mais frequentes. É como você falou, com a temperatura subindo cada vez mais, vai ficando mais quente e afeta a evaporação da água, a circulação de ventos e o regime das chuvas. No fim das contas, isso pode causar eventos tanto de seca quanto de chuvas em excesso, dependendo aí da época do ano, né? Você viu a reportagem no Portal da Amazônia sobre a seca do Rio Acre esse ano? Sim, cara, vi mesmo. O ano passado já tinha sido terrível, né? Mas só que esse ano piorou. O Rio Acre ele chegou a ter só um pouco mais de 1,20 m e em setembro desse ano, né? A marca mais baixa da história. É claro que, dentre dos fatores que estão causando essa secura do rio, né, tem a falta de chuvas como o principal. E tu lembra, por exemplo, da última seca grande, né, que aconteceu aqui na nossa cidade, em Cruzeiro do Sul? Teve sim. Não foi há uns 5 anos atrás, em 2016? Passou até no jornal também. Estava tão seco que quase dava para pegar peixe com a mão. É verdade, cara. Foi bem impressionante mesmo. E olha que coisa surpreendente. Num ano tem tanto seca como cheia, batendo recorde ou quase isso, né? Seca e alagação no mesmo ano e quase todo ano. E tu sabe, né? O porquê disso tudo está acontecendo. Mas é bem isso que a gente está falando, Iago. Tem a ver com as mudanças que vêm ocorrendo no clima. Um dia está calor demais, no outro está chovendo, é a floresta desmatada, queimada, animal morrendo e assim vai. Esse clima mudando, essas secas e alagações fortes são os sinais do clima em mudança. É uma coisa agindo feito combustível na outra. Corta e queima, mata, vai fumaça, clima esquenta e fica tudo fora do comum. Mesmo que a gente esteja falando de mudanças climáticas que cheguem em níveis muito maiores, o que fazemos aqui na nossa região contribui com o problema também, tanto na escala local quanto regional e global. Os cientistas alertam para o aumento de número de meses de seca. No nosso caso, um verão mais longo aqui na Amazônia. Há previsões de que esses meses passem a durar mais. Tipo, se hoje corresponde a 2 meses do ano, pode chegar a ser 4 meses. Imagina 4 meses de seca e com calor mais forte. Vai ser sofrido mesmo, cara. É exatamente, Henrique. E assim, tudo isso que está acontecendo está ligado com as mudanças climáticas, né? Até os mais velhos já notaram que está cada vez mais quente, mais seco, que já não é mais como antes. Quando não chove demais, está seco demais, ou então está calor demais, e com isso está cada vez mais difícil produzir, trabalhar e respirar, né? E com o clima mudando desse jeito, anormal, fica até difícil saber se as safras nas lavouras vão ser boas ou ruins, porque não se sabe quando começa a chover, então quando vai ter uma seca absurda, né? E está muito diferente de como era antigamente, né? Isso é óbvio. Sim, e tende a piorar, porque a temperatura que já subiu não vai baixar, e ainda está subindo mais e mais. Então, os problemas vão aparecer cedo ou tarde, e todo mundo, rico ou pobre, que vive no campo ou na cidade, vai ter que enfrentar de alguma forma. E olha que aqui estamos falando desses fatores de uma forma simplificada, né? Porque se a gente for falar de complexidade toda do problema, de El Niño, de Lanínia e correntes de vento, nossa, daí a conversa vai ficar complicada ainda, cara. Mas, para os nossos ouvintes, a mensagem tem que ser clara. Aqui na nossa região, as mudanças climáticas vão causar temperaturas mais altas, alagações e secas mais frequentes, sendo que essas secas podem durar mais que o normal. Tem pesquisadores que falam em mega secas, mas não quero nem pensar em um cenário desses. Se a seca extrema já é ruim, imagina essa tal de mega seca. Exatamente isso, cara. E assim, gente, esse assunto ele é tão sério que o último relatório sobre o clima do IPCC, que foi publicado aí em 2021, né, ele nem fala mais em mudanças climáticas, mas sim em crise climática. Ou seja, para alguns problemas não tem muita coisa, né, que se possa fazer, além de se preparar para enfrentar uma nova realidade e acabar buscando aí alternativas para minimizar ao máximo, né, todos esses prejuízos. E a gente, de uma forma ou de outra, tem que tentar se ajustar e viver em um ambiente mais quente e difícil de prever quando começa ou então quando termina uma estação seca e úmida. E não é só o pessoal da cidade que sofre, não. A gente tem que lembrar sempre dos pequenos agricultores, que também sofrem demais quando tem seca ou muita chuva. É uma vida dura, cara, para fazer a plantação e depois perder tudo porque não chove ou porque chove demais. Afinal de contas, é a fonte de alimento de renda deles. E o que eles produzem e vendem para a cidade, quando falta, afeta todo mundo também.
E os ribeirinhos e pescadores que dependem dos rios também, né? Toda essa parte da população aí que depende demais dos rios, seja para o consumo, né, de peixe, como para vender, ou então para navegar, né? Acabar indo aí de um canto para o outro. E assim, o rio seco ou cheio demais, ele acaba dificultando, né? Querendo ou não, vai impactar demais a vida dessas pessoas, né? Dificulta a pesca, o transporte dos produtos, a locomoção de crianças para a escola, por exemplo, né? E também de pessoas que precisam de um atendimento médico com urgência, né? Até porque o tempo de duração da viagem, ele acaba que aumentando demais quando o rio fica seco, e isso acaba ficando mais perigoso, né? Com o rio cheio e com correnteza. Olha, Iago, dá para perceber que os efeitos do clima sobre as nossas vidas vão ser realmente impactantes. E olha, podemos trazer para a nossa conversa algumas doenças também, que são bem comuns e têm de ser facilitadoras pelas mudanças climáticas. Sim, Henrique, e a gente pode acabar destacando algumas doenças que são bem comuns aqui da nossa região e que causam transtornos todos os anos, né? Tem a malária e a dengue, para começar, que são as duas principais aí, e que precisam de um mosquito, né, do carapanã, para agir como vetor e infectar a população. E o que é que o carapanã gosta, né? Vamos falar aqui. Ele gosta da temperatura alta e daquela água ali parada para colocar os seus ovos, né? O que não falta aqui na nossa região. Com o futuro ainda mais quente e o regime de chuva todo desregulado, todas essas doenças elas podem causar surtos com uma frequência que a gente nunca viu. Verdade. O que é mais uma previsão muito ruim aqui para a gente que vive no Vale do Juruá. A gente precisa fazer alguma coisa enquanto sociedade para diminuir esses problemas que a gente já está vendo acontecer e que vão piorar. Não fazer nada é a pior coisa, porque todo mundo vai ser afetado e quem vai sofrer mais serão os mais pobres, como sempre. Como a gente sempre fala aqui no podcast, nós, cidadãos, temos que cobrar dos responsáveis, dos tomadores de decisões, ações concretas para solucionar esses problemas. Se a gente não sabe exatamente como ajudar, precisa de instrução, de políticas públicas e de enfrentamento e combate aos efeitos das mudanças climáticas. Temos que ficar de olho em quem a gente elege, quem nos representa. Nossos governantes precisam ter uma agenda ambiental séria, porque já passou da hora. A universidade também está aqui para servir a sociedade com projetos e ideias inovadoras. É preciso estreitar essa relação, fazer parcerias. É isso aí, Henrique, bem falado, cara. E o caminho é esse mesmo, né? O poder de mudar alguma coisa está principalmente nas nossas mãos e também nas mãos aí de quem nos representa. Bom, pessoal, felizmente nosso episódio ele chegou ao fim, né? E olha que a gente conseguiu falar aqui ainda é pouco, né? Essas mudanças climáticas elas podem fazer muito mais estrago, como diminuir a biodiversidade da nossa floresta, por exemplo, prejudicar uma série de serviços ambientais e acabar causando aí a chamada savanização, né? Mas isso vai ficar para uma eventual parte 2 desse podcast. Eu agradeço demais aí a presença do nosso amigo Henrique, né? Você trouxe aqui muita informação de qualidade, né, para a nossa discussão. E um agradecimento aí mais do que especial para você que nos ouviu até aqui, né? Esse projeto ele é feito para você que se preocupa com a nossa sociedade, né? Com seu papel dentro dela e que procurar se informar, né, sobre esses assuntos diversos aí, com base em informações científicas, claro, e de muita qualidade. Essa temporada do podcast Eco Juruá termina aqui, mas o projeto continua, viu, gente? O pessoal do Etnolab já está trabalhando aí em uma segunda temporada do projeto, super bacana, que está tentando levar aí o conhecimento da universidade para perto do povo do Vale do Juruá. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu o podcast Eco Juruá. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo. Agradecemos de coração por nos acompanhar até aqui e lembramos que todas as referências que utilizamos para escrever o roteiro que apresentamos hoje estão disponíveis para consulta na descrição do episódio. Um grande abraço, cuide de você, da sua família e da nossa natureza. Até o próximo episódio.